E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar ensinando vocês aí a fazer o suco de uva natural. A princípio é algo muito simples. Ah, suco de uva, qualquer um faz. Não é bem por aí que funciona. Eu vou estar ensinando aqui uma forma bem prática de se fazer. E é um suco que você vai poder guardar ele por muito tempo, né, e poder aproveitar aí no decorrer dos dias. Bom, então eu vou começar aqui com os equipamentos que você vai precisar para estar fazendo esse suco de uva. Primeiro, você vai precisar de 2 panelões. Sabe aquele panelão lá que a tua mãe usa para fazer compota, para fazer doce? Lá é esse panelão mesmo que você vai estar usando aí para fazer o suco de uva. Quanto maior, melhor. Aqui as panelas, tudo bem? Porque dependendo da quantidade de uva que você tiver para fazer, 2 panelões vai ser pouco. Na realidade, eu coloquei aqui, fiz uma vez, né, para fazer esse vídeo. Mas eu usei essas panelas umas 10 vezes para cobrir o tanto de uvas que eu tinha para fazer o suco. Então, primeira coisa, nós vamos usar aqui esses 2 panelões. Segundo, você vai precisar de um panelão maior ainda. Você vai precisar de um caldeirão. O problema é que esse tipo de caldeirão é caro. Você vai pagar aí cerca de 150, 200 reais num caldeirão desse aí. Claro, se você não tiver dinheiro, você faz da mesma forma. Só vai ser um pouquinho mais ajeitado para fazer, mas não tem problema. Segundo problema aqui do caldeirão é o seguinte: você vai ter que furar ele com uma serra ao copo. Se vocês, claro que vocês estão enxergando, é torneira, ninguém é cego, mas tudo bem. Você vai ter que fazer um furo com uma serra ao copo nesse caldeirão e adaptar ali uma torneira. Daqui a pouco vocês vão entender por que essa torneira está adaptada aí. O problema é você encontrar uma torneira que vai se adaptar ao buraco que você vai fazer. E não é só isso. Você tem que colocar ali retentores, né? Você tem que colocar ali uma luva para prender a torneira. E tudo isso vai levar tempo para você achar. Eu demorei bastante, né? Uma dica para vocês: uma borracha que vai vedar e não vai ter problema com o calor, porque nós vamos usar aqui, colocar no fogo aqui essa panela, então não pode ser uma borracha qualquer de uma torneira qualquer. Tem que ser uma borracha de vedação apropriada para isso. Aqui eu achei foi a borracha de uma válvula termostática de um carro. Então aquele tipo de borracha é preparada para o calor. Então eu consegui a borracha e consegui fazer aqui, enjambrar essa torneira aqui. A torneira de metal, é óbvio, né? Assim também como tudo que você vai usar para prendê-la ali vai ter que ser de metal. A única coisa que vai ali, que não é de metal, é a borracha. Depois, você vai precisar de garrafas de cerveja. São garrafas baratas, não é muito caro, né? É até interessante se você conseguir aquele litrão, né, de 1 litro, mas se não tiver condição, pega de 750. Eu consegui aqui algumas de 1 litro. Se vocês notarem aqui na foto, né, no canto aqui tem algumas garrafas de 1 litro. O resto, né, os 4 engradados, são de 750. Interessante se você conseguir comprar os engradados junto, que você não vai ter problema para condicionar ali as garrafas, né, já com o suco dentro. Muito bem. Nós vamos precisar também de uma peneira, que você encontra em qualquer material de construção. Uma peneira e um tambor. Se vocês notarem, aqueles que acompanham aí os meus vídeos também do vinho, né, vocês vão notar que é o mesmo tambor que eu uso para fazer vinho. Então vocês podem reutilizar aí o que vocês já têm para poder fazer. Então vai precisar dessa peneira e de um tambor. A torneira também, nesse tambor tem 2 torneiras adaptadas lá embaixo. Vão facilitar bastante o serviço. Mas se você não quer ter problemas com isso, talvez não quer gastar muito tempo, pode ser um tambor comum, convencional. E agora, também nós vamos precisar das tampinhas para fechar a garrafa. Isso você encontra, bom, não em qualquer lugar. É ruim pra caramba de achar esse negócio aqui. Na internet entra lá, sei lá, Mercado Livre ou qualquer outro site aí, procura aí que você vai achar para comprar essas tampinhas. Casas de embalagens também, né? É comum ter essas tampinhas para comprar. E
junto com as tampinhas, não esqueça do champeador. O que é um champeador? É o que você vai usar para fechar as garrafas com as tampinhas. Também não é algo difícil de você achar. Você acha isso também no mesmo lugar que você vai comprar as tampinhas lá. Talvez eles tenham para vender esse tipo de champeador aí. Agora, nós vamos para o suco propriamente dito. Você vai precisar, é óbvio, da uva. Sem uva não vai sair o suco de uva. Essa uva aqui é a uva Terci, uva Bordeaux, como muitos conhecem também. Daí você vai colocar essa uva em um daqueles panelões, na realidade nos dois, né? Enche até a boca aqueles panelões com a uva e começa a amassar, meu amigo. Aí começa o problema. Você vai ter que amassar a uva, né? E depende do tanto, pode amassar com a mão mesmo, né? Lava muito bem as mãos, passa ali um álcool em gel, enfim, e começa a amassar as uvas. O problema é que a tua mão vai ficar tingida por 2 semanas. É difícil você tirar a tinta. E também a tua mão, você vai sentir assim uma leve coceira nela durante assim uns 2 dias mais ou menos. Mas tirando isso, é tranquilo. Depois que você amassa as uvas dentro de cada panelão, você tem que tirar os cabos, né, os cabinhos ali que ficaram. Você pode debulhar a uva antes de você amassar, claro, só que vai dar mais trabalho. É menos trabalhoso você amassar as uvas junto ali com os cabos, né? E depois tirar os cabos, do que você debulhar toda a uva para depois amassar. Também pode, sem problema nenhum. Cada um faz aí da maneira que achar mais prático. Tira todos esses cabos. Tira todos, o máximo que você puder. Por quê? Porque isso aqui, nós vamos colocar um pouco para cozinhar. Se você aquecer, cozinhar aqui com o cabo junto, o suco vai ficar um pouco amargo. Isso não vai ser legal. Então tira todos os cabos. E coloca para ferver. Como a mistura ela fica bem concentrada, uma mistura bem grossa, é interessante, em cada panelão desses aqui, eu coloquei uma medida de cerca de 600 ml de água, né, para dar uma misturada. Né. E daí você deixa levantar a fervura. Pessoal, quando levantou fervura, já está quase pronto. Levantou fervura, você pode desligar sempre mexendo, né, é importante isso, sempre dar uma mexida. Quando apareceu espuma aí nas laterais, no meio, começou a levantar fervura, você já pode desligar. Daí, com muito cuidado, você vai jogar essa mistura lá na peneira. Jogou a mistura na peneira, deixa ali dar aquela coada para dentro do tambor. Né? Usa aí o auxílio, sei lá, que eu usei uma escumadeira, né, para poder espalhar bem, para poder apertar bem, para sair todo o suco. Isso aqui, o resto, né, o bagaço, essa bagaceira que sobra, você pode usar para fazer uma geleia de uva. Isso aqui pode ser reaproveitado, não precisa jogar fora. Mas se não, você pode jogar fora, você que sabe também. Enfim, depois que você coou muito bem essa mistura, você vai voltar todo o líquido já coado para dentro agora do caldeirão. Tá certo? Voltou lá para dentro do caldeirão. E daí vai demorar um pouco, porque a quantidade é um pouco maior, mas você também vai deixar ferver. Deixa ferver. Esquece lá, só quando estiver borbulhando, que você vai diminuir o fogo, e daí você vai engarrafar o suco. Tá certo? Talvez esteja se perguntando, não vai açúcar. O açúcar você vai colocar posteriormente quando você for utilizar o suco. Mas aqui, nesse preparo, não se utiliza açúcar. Tá certo? Bom, agora você vai usar aqui, se vocês notarem, na torneira tem um biquinho. Tem um bico ali, não dá para enxergar muito bem, mas tem um bico ali. Confia em mim, tem um bico ali. Então você vai colocar o gargalo da garrafa, abrir a torneira e encher a garrafa. Simples o negócio. Só que o problema, o líquido está extremamente quente. Então você tem que tomar cuidado, porque alguma garrafa pode estourar. O ideal para você não estourar a garrafa é você colocar dentro de um isopor daquele feito para garrafas. Né? O pessoal usa aí geralmente em bares, né, para cerveja. Você pode usar para não quebrar a garrafa. Então, encheu a garrafa 2 dedos abaixo do gargalo. Repito, 2 dedos abaixo do gargalo. Nada mais e nada menos. E com isso, você colocou dentro da garrafa,
Aí você vai usar o champteador, ou seja, ali, fechar, né, a garrafa com esse equipamento. É um equipamento bem simples de se manusear, né? Ele tem um ímã, vocês podem ver aí no meinho dele, né? Ele tem um ímã. Você vai encaixar a tampinha da garrafa aí, tá vendo? Posicionar em cima da garrafa e ele funciona como uma alavanca, né? Dos dois lados, você vai alavancar e vai fechar a garrafa. Por que, pessoal? Aqui já a garrafa, né? Por que não pode usar a garrafa PET? Por que não pode usar outra coisa? Porque o vidro ele conserva muito bem. E nesse caso, precisa ser um suco vedado, né? Praticamente o processo que é feito aqui quando você ferve aquele suco, você está pasteurizando o suco. Então está matando ali tudo que tem ali. Então você vai colocar isso dentro da garrafa, vai fechar. E como ele está quente, quando você fecha com esse tipo de tampa, de garrafa de cerveja, ela tem uma borrachinha por dentro. Então vai proporcionar a vedação ideal para você poder guardar esse suco por muito tempo, né? E aí já as garrafas no engradado, por isso que eu falei, se você conseguir com engradado, é sempre melhor. Esse suco deu uma medida de 3 para 1, né? Ou seja, 3 medidas de água para 1 medida de suco. Ficou um suco bem concentrado e muito saboroso. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que talvez não vão conseguir o caldeirão para fazer, você pode naturalmente fazer de outra forma, né? Você pode usar um funil de metal para encher as garrafas, né? Também é uma forma de se fazer. É mais trabalhoso, sim, mas também você vai conseguir fazer. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da receita. Até a próxima.